Agora, Amado, na prática, o que significa isso agora? Eles vão ter que mandar isso para a Câmara, né? A Câmara vai priorizar, porque a Câmara parece que tá rodando em outra música ali, né? Tá se instaurando agora a comissão para discutir o IR, tem os deputados bolsonaristas tentando travar a pauta, já conseguiram ontem travar algumas comissões que não tiveram reuniões porque eles não apareceram, não deram quórum. Você acha que isso, porque no Senado tratorou, né? Foi 70-0 a votação. Você acha que isso indo para a Câmara agora vai ter ressonância? A Câmara vai olhar para essa história? Ou a Câmara está tocando outra música, isso aí tem uma tendência a ficar de lado e só ser um recado político para os Estados Unidos, do tipo, olha só, a gente aprovou no Senado fácil, foi 70-0, então se vocês vierem com essas tarifas aí, a gente vai aprovar rapidamente aqui e vai contra-atacá-los. Não, a tendência é aprovar mesmo, né, Mori? E os deputados que estão obstruindo por causa da anistia devem, sem muito alarde, parar a obstrução para votar esse tema e depois voltar a obstruir. Porque a obstrução da pauta da Câmara por causa da anistia, nesse caso, nesse momento, é ruim para a anistia. Porque se eles perdem o entusiasmo de ruralistas, né, acho que depois a maioria dos ruralistas acabaria votando provavelmente de qualquer maneira pela anistia. Mas se a anistia pega uma oposição, ainda que momentânea, dos ruralistas, uma implicância, ou se demonstra na prática o que o Hugo Mota e que o Davi Alcolumbre disseram quando foram eleitos, que a anistia não é uma pauta do país, não é uma questão importante para o país, e esse caso demonstra isso novamente, quer dizer, você tem o nosso setor econômico mais importante, né, o que alavanca o nosso crescimento, que é o agronegócio, pressionando para pautar um troço que para eles é importante, e é importante para vários setores. Mas para eles é fundamental. E aí você tem no meio disso o perdão ao Bolsonaro pelos crimes dele. Né? De novo, é sobre isso que se trata. Então é um exemplo concreto de como que a anistia não tem nada a ver com o país, não é uma coisa de interesse do país, é uma coisa de interesse da família Bolsonaro e do projeto de poder deles. Claro, mas essa obstrução, Gui, o que efetivamente eles conseguem fazer? Porque a gente sempre fala aqui que o governo Lula não tem maioria na Câmara, né? E não tem mesmo, de fato, né? Se você for contar os votos do governo Lula e de alguns poucos aliados ainda ali, você tem cento e poucos votos, é a conta que se faz. Então, na prática, a gente pode imaginar, porque a gente viu antes aqui uma declaração do deputado Zucco, que é um dos principais nomes ligados ao Bolsonaro hoje, até pessoalmente, né? O cara que está sempre muito próximo ao Bolsonaro. O Bolsonaro troca de amigo com frequência, né? Uma coisa que, assim, eu tenho uns amigos de 40 anos, o Bolsonaro, cada pouco tem um amigo novo, gente. A pessoa enjoa dos outros, né? Eu acho. Ele vai deixando na estrada os antigos. Né? O cara vai abandonando. Isso, Eu tenho uns amigos tão ruins que eu arrasto faz 40 anos. Eu vou começar a deixar na estrada meus amigos também. Ô, Guilherme, mas fora a brincadeira, a gente vê ali, ele falou antes no vídeo que a gente mostrou, o seguinte: nós acreditamos que temos 300 votos pela anistia. Primeiro, eu queria saber de você que acompanha Brasília aí com lupa, esses 300 votos existem se fosse pautar a anistia hoje de fato ou não, porque a gente não viu lista, né? Eles não coletaram, sabiamente não coletaram assinaturas, né, Amado? Porque acho que se fosse coletar não ia chegar em 300. Isso é a primeira pergunta. Segunda pergunta, se a oposição toda do governo Lula, juntando partidos do Centrão, que eventualmente até estão na base do governo, né, naquela geringonça maluca que a gente tenta explicar todos os dias aqui, se a oposição toda decidir trancar a pauta na Câmara, consegue, porque aí com certeza tem uma maioria grande para trancar a pauta de tudo, né? Agora, só esse grupo da extrema-direita não tem essa força de trancar pauta, né? Se eles decidirem não aparecer amanhã em votações, a vida vai continuar e os projetos serão votados. É isso, né, Amado? Eles ontem tentaram obstruir e não conseguiram. Explicar o que é obstruir rapidamente. Tem diferentes maneiras de você obstruir uma votação. A mais eficaz é não indo ao plenário. Quer dizer, eles não registrando presença no plenário, e aí o plenário não tem um quórum mínimo para conseguir abrir os trabalhos. Mas existem outras maneiras, de uma vez aberta a sessão, de eles conseguirem dificultar, atrapalhar. Então os parlamentares podem começar a fazer um monte de pronunciamento, pedir adiamento da discussão, né, formalizar pedido de adiamento da discussão
discussão a discussão, pedir adiamento da votação, aí aquele pedido de adiamento tem que ir à votação para ver se a votação que eles estão querendo adiar vai ser adiada ou não, sair do plenário em determinado momento para diminuir o quórum, enfim, tem várias estratégias. O fato é que ontem eles não conseguiram. Tentaram só com a estratégia de não encher o plenário, de não registrar presença, mas teve muito mais do que 257, que é a metade mínima para conseguir abrir os trabalhos. O que o governo tem de avaliação? Uma avaliação do Palácio do Planalto, ontem eu publiquei essa reportagem, falei no N2 sobre isso. Eles têm a avaliação de que na Câmara a oposição consegue somar votos do Centrão para conseguir passar a urgência e conseguir, uma vez pautada a urgência, aprovar a anistia na Câmara. Isso significa que esses votos já estão no timing que interessa a cada uma dessas pessoas votar e marcar a votação? Não, tanto não está no timing adequado que não está tendo isso, né? Eles não estão conseguindo ainda fazer. Mas o governo, quer dizer, não é uma conta da oposição, o governo tem a leitura nesse momento de que do jeito que está, a oposição conseguiria sim o mínimo. O que é o mínimo? Num quórum de 257, quer dizer, no quórum mínimo, você ter a maioria simples. Então, quer dizer, no quórum mínimo você teria que ter 128. Né? É claro que um tema dessa importância, todo mundo iria para... Todo mundo do governo, da base mais fiel ao governo, né, que é a base da esquerda, iria ao plenário, e todo mundo da base mais fiel ao bolsonarismo, que é o PL Raiz e os bolsonaristas que estão em vários partidos de centrão espalhados, iriam a plenário. Quanto mais tivesse de gente, além desses dois grupos, mais difícil seria para a oposição aprovar. Então, quer dizer, quanto mais gente for para o plenário só aumentando o quórum, maior é a quantidade de votos. Então, por exemplo, se tiver 400 deputados em plenário, eles têm que ter 201. Se tiver 500 deputados, eles têm que ter 251. Né? Se tiverem os 513, eles têm que ter 257. 300 eles não têm mesmo, porque se tivessem 300 nesse momento, eles já estavam com a urgência aprovada, eles já estavam com o mérito aprovado e já estava sendo tramitado nesse momento no Senado e não na Câmara, onde nada disso ainda aconteceu.